Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Na aula de hoje eu vou explicar sobre o relacionamento de sensores e atuadores. Vamos começar primeiro vendo uma definição do que são os sensores e os atuadores. Basicamente, um sensor ele é um dispositivo que ele tem como função detectar e responder a um certo tipo de estímulo. E o que poderiam ser esses estímulos? Presta atenção, por exemplo, existem sensores de diversos tipos. Alguns deles são sensores de temperatura, umidade, pressão, movimento, luz e entre outros. Esses seriam alguns estímulos que cada sensor poderia responder. Então, no caso do sensor de temperatura, o estímulo dele vai ser a variação de temperatura do ambiente em que ele está localizado. Toda vez que essa temperatura mudar, ele vai ter uma resposta diferente a essa nova temperatura. Já no caso dos atuadores, esses vão ser dispositivos que vão converter a energia elétrica, hidráulica ou pneumática, por exemplo, em energia mecânica. Essa energia mecânica ela vai ser dispersada, gasta em forma de movimento. Aqui no nosso caso, o foco é mais trabalhar a conversão da energia elétrica para a energia mecânica. Então, no caso, a gente vai trabalhar mais com essa parte da elétrica. E aí, no caso da conversão da energia elétrica para energia mecânica, entram os motores elétricos que vão ser um tipo de atuador que vocês vão ver nessa aula. Começando com um tipo de sensor, eu vou falar sobre o LDR, ou fotorresistor. O LDR nada mais é do que um resistor cujo valor varia de acordo com a exposição à luz. Então, lembrando daquele conceito onde o sensor ele vai variar a resposta que ele tem a um certo estímulo, o LDR, a resposta dele vai variar em função da luminosidade do ambiente. Então, da luz que está batendo na superfície dele, aqui no caso eu tenho essas duas imagens, mas focando nessa mais de baixo, eu tenho um LDR, a luz que bate aqui nessa parte de cima, nessa trilhazinha aqui que vocês estão vendo, a luz que bate aqui vai ser o estímulo e esse estímulo ele vai variar a resposta do LDR. A resposta do LDR vai ser a variação da resistência. Então, o que vai acontecer? Esse LDR ele vai servir como um resistor, só que um resistor cujo valor varia de acordo com a exposição à luz. Isso ocorre devido a um efeito físico que aumenta o número de elétrons livres dentro desse LDR à medida em que a luminosidade do ambiente também aumenta. Para começar a ver essa definição do LDR em prática, a gente vai para o Tinkercad e ver um exemplo utilizando o LDR. Então, estou aqui com o circuito que eu quero simular. A ligação, os componentes primeiro são os seguintes: um resistor e um LDR. Se vocês lembram lá da conexão para ligar um LED, por exemplo, vocês vão ver que é parecido, já que a gente precisa do componente que a gente quer e um resistor. E a ideia vai ser basicamente a mesma, porque a gente não quer, por exemplo, em que um determinado momento todos os 5 volts fiquem em cima do LDR. Isso não é legal para o nosso circuito. O que a gente quer aqui é meio que criar uma divisão de tensão entre o componente, o LDR, e o resistor, de forma que sempre vai ter uma queda de tensão aqui. Então nunca vai ter 100% dos 5 volts em cima do LDR. Tendo em mente os componentes utilizados, eu vou explicar um pouco sobre o porquê dessa ligação. Para começar, a gente começa ligando um pino do LDR. O LDR não tem pino positivo e negativo, então você pode ligar ele de qualquer forma, assim como um resistor. Um dos pinos dele está ligado aqui na porta de 5 volts do Arduino
Então a alimentação vai chegar por uma das extremidades do LDR. Depois disso, um dos pinos vai estar ligado em 2 pontos. Quer dizer, em um ponto onde vai estar derivando para duas partes diferentes do circuito. Uma vai ser um jumper que vai estar ligado na nossa porta analógica, e o outro vai estar ligado lá no resistor. Como eu falei, o jumper está ligado diretamente na porta analógica, então não tem muito mais o que ver aqui. Já o resistor vai estar ligado em um outro jumper que vai estar levando direto para o terra. A ideia aqui é fazer o seguinte: como eu falei que esse LDR ele vai ter uma resposta diferente em função da luminosidade que chega nele, o que eu quero fazer é o seguinte: já que a resposta vai ser a variação na resistência, a tensão, esses 5 volts que estão chegando aqui, vão variar a queda de tensão aqui em cima à medida em que a luminosidade no LDR for mudando. Então, aqui depois do meu LDR, vai ter uma tensão que vai variar à medida que a luminosidade for mudando. Então, vai meio que sempre ter uma tensão que sobra aqui e que vai resultar, vai estar diretamente ligado à luminosidade que chega. E é por isso que eu ligo a porta analógica aqui, entre o LDR e o resistor. Porque é onde eu consigo saber com precisão, consigo ler com precisão essa variação de tensão. Depois disso, o resistor está aqui para fazer aquela tarefa normal de ter um componente ligado para auxiliar na queda de tensão em cima dos meus componentes. A ideia aqui do meu exemplo é basicamente usar o serial monitor para poder escrever na tela o valor que está sendo lido pelo LDR e também meio que julgar se a quantidade de luz sendo detectada pelo meu LDR é equivalente a um ambiente escuro ou um ambiente bem iluminado. Então aqui está no mínimo, é como se eu estivesse num ambiente escuro. Aqui no serial está falando que o ambiente está escuro e está mostrando o valor 1, que é o valor lido pelo meu LDR. À medida que eu vou mudando, a definição do meu ambiente ela vai mudando. Agora está falando que o ambiente está claro. E a leitura do LDR também vai mudando. Agora está escrevendo aqui o número 140. À medida em que eu vou mudando, essa leitura ela vai aumentando. Também posso diminuir. O valor máximo que eu consegui ler aqui nesse caso com o LDR foi 290. Se você for tentar replicar esse circuito agora no Tinkercad, é possível que você tenha um problema com esse valor, já que ele pode variar aqui no Tinkercad em função simplesmente de simulação para simulação. Eu tentei algumas vezes e sempre dava um valor diferente, uma escala diferente para os valores toda vez que eu fazia esse circuito, montava ele. Então daqui a pouco eu vou explicar como que você pode lidar com esse problema da leitura do LDR mudar de simulação para simulação. Eu vou explicar como você pode corrigir isso na programação do seu circuito. Então, de volta aqui nos slides, vou explicar um pouco sobre a funcionamento básico do LDR. E é o seguinte: para utilizar um LDR é preciso ligá-lo em série como um resistor. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um funcionamento normal, como seria um resistor. Você vai ligar ele direto na fonte, depois vai ligar ele aqui na sua porta analógica e depois vai ligar ele em série com o resistor.
Então o funcionamento dele vai ser bem parecido com o resistor. Só que a diferença é que quando você está montando um circuito normal, você não precisa ligar um resistor em série com outro resistor, a não ser que você realmente esteja querendo procurar algum efeito de queda de tensão entre os dois resistores, esse tipo de coisa. Que é basicamente o que está acontecendo aqui. A gente vai ter uma tensão que vai sobrar entre esses meus dois resistores aqui. Ele também vai servir, esse resistor, para que a corrente que vai sair aqui desse meu resistor principal não vá direto à minha porta analógica e parte dela vai ser aterrada. Porque aqui basicamente o que me serve é apenas ler a tensão, não preciso ficar recebendo a corrente. E também pode acontecer que no caso onde a minha resistência esteja muito baixa, aí eu vou ter uma corrente muito alta e que no caso vai servir para poder dividir toda essa corrente. O pino analógico ele vai ser, como eu falei, ligado na conexão entre o resistor e o LDR. Então ele vai ficar sempre aqui nesse meio. Então você vai ligar a fonte num lado do LDR, o outro lado vai estar ligado em um ponto tanto à porta analógica quanto ao resistor. Quanto à programação, eu comecei fazendo o seguinte. Dentro da função setup, eu primeiro configurei o serial. Utilizando a função begin, passei aquele valor que a gente já conhece. Depois configurei o pin mode da minha porta analógica 0 e configurei o meu pino como uma porta de input, já que eu quero ler o valor da minha tensão. Na função loop, eu primeiro comecei criando uma variável chamada luminosidade com valor inteiro. E dentro dessa variável luminosidade, eu salvei o valor lido na minha porta a 0. Eu utilizei para isso a função analogRead. Aqui, como você já pode esperar, essa porta analógica 0 ela vai entregar aquele valor analógico. E assim, geralmente, como eu falei na última aula, o valor analógico ele vai estar dentro de uma escala de 0 até 1023. É o que vai acontecer aqui com o seu sensor. Só que não necessariamente o valor do seu sensor vai começar num valor mínimo de 0 e um valor máximo de 1023. Igual lá no nosso caso anterior, ele não estava dentro dessa escala, ele não estava exatamente nessa escala, preenchendo ela toda, mas os valores estavam sempre ali dentro. Depois de eu receber o valor lido da minha luminosidade, a partir da minha simulação específica, então primeiro eu fiz uma execução de teste, onde eu pegava esse valor da minha luminosidade e escrevia ele utilizando o serial. Então eu utilizava só essa função aqui de baixo, serial.println, passava como parâmetro o valor da minha variável luminosidade, e aí, variando lá no meu LDR, eu conseguia ver qual era o valor mínimo lido e o valor máximo. E aí, a partir disso, eu conseguia saber qual é a escala em que o meu LDR trabalha. E aí eu pude fazer essa parte aqui condicional. Essa parte condicional é basicamente para eu decidir se o ambiente onde o meu LDR está escuro ou se está iluminado, está claro. E aí, a partir daqueles valores que eu conseguia ler, eu tomei por convenção que todo valor abaixo de 30, lido aqui pelo LDR, significa que o ambiente está escuro. E aí eu fazia, se a luminosidade, o valor lido da minha luminosidade for menor do que 30, significa que eu tenho que escrever, utilizando serial.println, que está escuro. Vai lembrar aqui que eu não posso usar acentuação para poder escrever no serial, justamente porque existem alguns problemas de compatibilidade com a acentuação, e aí vai ficar meio que vários símbolos estranhos e não vai ficar o texto como você espera, geralmente. Aí você escreve mesmo sem acentuação e assim já vai ser suficiente para você poder ver as coisas no serial sem problema. Depois disso, caso a minha luminosidade não for menor do que 30, então no caso
se ela for maior do que 30, eu quero que executar o seguinte comando: utilizar o serial, utilizar a função println para poder escrever e dizer que o ambiente onde meu LDR está claro. Então é bem simples utilizar o LDR. Você só tem que tomar aquele cuidado lá no Tinkercad de primeiro pegar o valor do que você está lendo na porta analógica e printar ele no serial para você saber qual a escala em que o LDR está funcionando. Depois disso, eu também esperei meio segundo, principalmente para poder ajudar na simulação. Se você não deixar nenhum delay, acaba que a simulação pode ficar um pouco lenta, então é sempre bom deixar um delay ao final do código do loop. Então basicamente isso para o LDR, é bem simples, e a partir daí você já pode testar algumas coisas e se especificar mais no funcionamento do LDR. Agora falando sobre um atuador. Lembra que eu falei que no nosso caso a gente ia trabalhar com atuadores na parte da elétrica, e aqui no nosso caso a gente tem um chamado servomotor. O servomotor ele é diferente da maioria dos motores elétricos. A diferença dele é que ele é utilizado em situações onde características como alto desempenho e o posicionamento com precisão são necessários. Isso acontece muito na indústria e na robótica, por exemplo, onde eu preciso movimentar, por exemplo, um braço mecânico com muita precisão num período de tempo específico. Então, o servomotor ele é muito especial por causa disso. Ele permite entregar toda essa precisão para uma atividade que você deseja realizar. Essas características do servomotor de uma alta precisão, elas são obtidas graças a um controlador que gerencia todas essas funções do servomotor. Então ele tem um circuito controlador aqui dentro, uma série de componentes, um circuitinho, e esse circuito ele vai ser responsável por ler os valores que são lidos aqui nessas entradas e converter eles de forma precisa para um posicionamento desse eixo do servomotor. O eixo dele é esse aqui, e aí você pode prender coisas a esse eixo e movimentar ele. Ele tem um torque relativamente alto para o tamanho dele, então você pode usar ele tranquilamente em diversas atividades. O posicionamento do servomotor ele vai ser definido a partir de uma tensão de referência. Então o que vai acontecer é que aqui nesses meus pinos eu vou entregar em um dessas entradas uma tensão de referência, e essa tensão de referência ela vai definir o posicionamento do servo, o posicionamento do eixo. Então geralmente ele vai trabalhar entre 0 e 5 volts, e aí a tensão pode variar dentro dessa escala e o posicionamento do servo também vai mudar. Então vamos ver mais um exemplo agora com o servomotor e entender um pouco mais sobre como ele funciona. Então aqui no nosso segundo exemplo, vamos dar uma olhada em como funciona o circuito. E aqui eu tenho o seguinte: decidi reutilizar aquele circuito do LDR que vocês viram no último exemplo. É a mesma coisa. O que eu quero fazer aqui, para começar nessa parte, é ler o valor da luminosidade do ambiente, a qual eu vou configurar quando eu começar a simulação. E eu quero que, a partir da luminosidade do ambiente, o eixo do servomotor ele gire um certo ângulo e fique numa posição específica. Então, basicamente, eu quero alterar a posição do meu servo em função da luminosidade do ambiente. Então, como eu falei, a parte
de medir a luminosidade é a mesma do último exemplo. Então eu tenho uma alimentação de 5 volts chegando no LDR. Depois disso, a minha tensão que vai ser analisada, ela sai e vai direto para a porta analógica 0. Também nesse mesmo ponto vem aquele resistor que é ligado diretamente num jumper que vai para o terra. Mesma coisa do último exemplo. Quanto à ligação do servomotor, eu tenho o seguinte. Eu tenho a alimentação do meu servo e ela vai ser feita também utilizando 5 volts. E ele é ligado nesse pino aqui do meio, onde aqui tem esse fio vermelho depois. Eu também tenho, nessa parte de alimentação, um jumper conectado nesse pino de baixo, que está ligado no terra. E esses dois pinos aqui eles vão servir para poder ligar o meu servomotor e começar e fazer aquele meu circuito controlador funcionar. Já a tensão de referência, que vai definir o posicionamento do servo, ela vai vir de uma porta PWM e vai ser conectada nesse pino de cima. Então aqui eu vou ter o servomotor percebendo uma tensão entre 5 e 0 volts, onde vai ser a escala para ele poder usar de referência. E eu vou ter a porta PWM, que também vai estar trabalhando de 0 até 5 volts. E aí, dependendo da tensão que chega aqui no meu servomotor como tensão de referência, o eixo ele vai se movimentar em uma certa quantidade de ângulo. Então, iniciei a simulação. Aqui no LDR eu posso mudar a luminosidade. À medida que eu vou mudando a luminosidade, o eixo do servo ele vai se deslocando uma certa quantidade de ângulos. Tem um delay entre alterar a luminosidade e o eixo mexer, justamente por causa da simulação do Tinkercad, que às vezes tem um atraso. Então isso é normal, acontece. E assim, você muda, vai demorar um tempo, mas depois o eixo ele vai chegar lá na posição que ele deveria estar. Então basicamente esse aqui é o código. Vou falar um pouco mais sobre ele depois. E quanto ao meu servomotor, eu também posso mostrar aqui o valor lido pelo LDR. E assim, 290 aqui, que é o valor máximo lido, vai ser 100% do ângulo em que o servomotor pode se mover. E o 1 vai ser 0% do ângulo em que o servomotor pode se mover. Basicamente isso. Ele só vai mudando de acordo com esse valor lido, vai faz a conversão para a escala do ângulo que o servomotor trabalha, que é de 0 até 180. Então, de volta aqui aos slides, só para relembrar então como que funciona aquela ligação dos pinos do servomotor. É a seguinte: o servomotor ele precisa ser conectado com 3 pinos, um no terra, outro no 5 volts, essa vai ser a alimentação do servomotor, e outro é um pino PWM que vai entregar a minha tensão de referência, que vai servir para poder dizer ao servomotor qual é o ângulo em que ele tem que se posicionar. A posição do servomotor na parte da programação ela vai ser definida a partir de um ângulo passado como parâmetro na função right. Então, dentro dessa função right aqui, passando como parâmetro, você vai escrever o ângulo em graus que o servomotor vai se posicionar. Então você não precisa escrever o valor de tensão ou um valor daquele valor da escala PWM que vai de 0 até 255. Essa função right do servomotor ela já vai aceitar diretamente um valor em ângulo. E o que vai fazer é transformar esse valor
para uma saída PWM. Essa saída PWM vai ter um equivalente em tensão. Essa tensão vai ser entregue ao servomotor e o servomotor vai utilizar essa tensão para poder se posicionar. No nosso caso, do nosso exemplo, o servomotor ele trabalha com um ângulo mais ou menos de 0 até 180 graus. Existem diferentes tipos de servomotor, alguns deles vão trabalhar com 90 graus, por exemplo, ou outros valores de ângulo, mas no nosso caso o valor utilizado é de 0 até 180 graus. Então esse código aqui é um pouco mais longo, mas não tem muito mistério e eu vou explicar como funciona. Primeira coisa, eu utilizei esse pedaço de código para poder importar a minha biblioteca que eu quero utilizar, que é a servo.h. Essa biblioteca ela vai ser a biblioteca do servomotor e todo nome de biblioteca você vai escrever entre esses sinais de menor e maior que. O nome dela vai estar aqui e geralmente vai ter esse ponto .h. Também uso esse nome #include, que vai justamente ser a sinalização em que eu estou importando uma biblioteca para o meu código. Depois de ter importado a biblioteca do servomotor, o que eu fiz foi definir o nome para a minha porta PWM, que no caso a escolhida foi a porta 3. Você não precisa fazer isso, mas aqui foi só para um caso de didática, já que o código desse exemplo está bem extenso. Então o que eu fiz foi utilizar de forma parecida #define, que esse define ele vai definir um nome para um pino. E aqui no caso eu quis definir o nome servo para o pino digital 3. E aí, no caso, eu não preciso mais, por exemplo, chamar, toda vez que quiser, por exemplo, configurar o pino 3 utilizando o pinmode, não preciso chamar ele pelo número dele, que é o número 3. Eu posso chamar ele pelo nome servo. Depois disso, o que eu fiz foi utilizar a biblioteca servo e dar um nome para ela que eu vou utilizar através do meu código. Então, utilizar para todos os métodos que eu possa querer da minha biblioteca. Então, o nome que eu escolhi foi o nome servo. E é bem simples, é só isso. E aí esse nome é o que você vai utilizar toda vez que você quiser usar algo da biblioteca servo dentro do seu código. Após fazer isso, eu criei uma variável chamada posição inicial de valor inteiro, onde eu passo para ela um valor de 0. O que essa posição inicial representa é um ângulo inicial para o servo. Então, o que eu quero dizer aqui é que a posição inicial do meu servo vai ser um ângulo 0. Então ele vai estar parado lá daquele jeito que a gente viu no início da simulação no Tinkercad. Dentro da função setup, eu comecei utilizando essa função servo.attach. A função attach ela vai criar uma conexão entre a minha biblioteca que eu acabei de importar e o pino onde o meu servomotor está ligado. Então, no caso, é o meu pino servo, que é o pino 3. Então, eu uso a função servo.attach para poder configurar o servo que eu vou estar utilizando, que vai estar ligado no pino digital PWM 3. Depois disso, eu uso o pinmode para poder configurar a minha porta analógica 0, que é onde eu estou ligando a saída do LDR, como input, já que eu quero ler o valor do meu LDR. Após isso, eu uso a função write, aquela que vocês viram no último slide, para poder escrever a posição inicial do meu servo.
Então vai ser justamente aquela variável posição inicial, onde eu vou escrever o ângulo de 0 graus no meu servomotor. E aí ele vai ficar parado naquela posição lá, de 0 graus. Depois disso eu inicio o serial, utilizando a função begin e passando o parâmetro 9600. E é isso para a função setup. Já na função loop, o que eu vou fazer é começar declarando uma variável intensidade como valor inteiro, aonde eu vou salvar o valor lido lá no meu LDR. Bem parecido com o do último exemplo, a ideia básica é a mesma. É salvar a intensidade lida no LDR dentro de uma variável e utilizar esse valor depois. Aqui eu tenho algo um pouco diferente e o que eu quero fazer? Eu criei uma variável que vai ser a minha posição do servo, então a nova posição que eu quero para o meu servomotor. Ela vai ter um valor inteiro. E o que eu quero fazer? Qual o valor que eu quero salvar dentro da minha variável? Eu quero pegar o valor da minha intensidade, que vai de 1 até 290. Eu quero converter esse valor de intensidade lida, né, pelo LDR dentro de uma escala que seja que funcione no meu servomotor. Porque o servomotor ele não vai trabalhar com ângulo de 1 até 290 graus. Ele vai trabalhar com ângulo de 0 até 180 graus. Então o que eu tenho que fazer é converter essa escala de 1 até 290 para 0 graus até 180 graus. E para isso eu uso uma função muito simples que é a função map. A função map ela vai aceitar 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor que você quer converter. Então, no caso, a intensidade, que eu acabei de ler lá do LDR. O segundo parâmetro é o valor mais baixo da escala. Poderia ser o maior também, mas aí, assim, depois também tem que prestar atenção nos outros valores de escala. Mas aqui no caso, eu escolhi o valor mais baixo da minha escala, que é o valor 1 da escala do LDR. Então, eu vou começar com o valor da onde eu estou partindo e depois eu vou para o valor para o qual eu quero chegar, aonde eu quero chegar. O terceiro parâmetro também vai ser da minha escala de partida, então da onde eu estou saindo, e vai ser o valor máximo dessa escala, que vai ser 290. Depois, o quarto parâmetro vai ser o primeiro valor da escala aonde eu quero chegar, que vai ser o 0 graus, que vai ser o valor mais baixo de ângulo que eu vou ter, e o último e quinto parâmetro vai ser o valor mais alto da minha escala onde eu quero chegar, que é os 180 graus. Então, para recapitular, primeiro eu começo passando a variável, o valor do qual eu quero converter, a escala em que esse valor está inserido, no caso de 1 até 290, e o valor para que onde eu quero converter essa minha intensidade, que é de 0 graus até 180 graus. Então, vou criar uma equivalência entre a intensidade da luminosidade e o ângulo do meu servo. Uma vez que eu uso o map para poder fazer essa conversão, eu salvo ele na variável posição servo, e aí, logo após isso, eu uso serial, uso a função println para poder escrever na tela o valor da minha intensidade. Então, vai ser ainda aquele valor na escala de 1 até 290. Depois disso, esse valor de intensidade está sendo justamente escrito para eu ter noção lá no início em como estava funcionando o LDR. Aconteceu que nesses dois últimos exemplos sempre acabou funcionando na mesma escala, de 1 até 290, mas eu sempre prestei atenção, já que pode ser que mude. Depois disso, eu utilizei uma condição, criei uma condição. Ela tem duas partes, o resto está aqui, mas primeiro vamos ver a primeira parte da condição. A primeira pergunta que eu faço é: a minha posição inicial, que aqui no caso vai servir meio que como a minha posição atual, vou perguntar, a minha posição inicial, ela é menor do que a posição do servo que eu quero para o meu servo agora? Então, a posição que eu quero aplicar no servomotor?
Se for menor, se a posição inicial for menor do que a posição que eu quero escrever no servo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um for, executar um for, onde o contador vai ser a minha posição inicial, então a minha posição atual, a atual posição em que o servo se encontra, e a condição para esse for se executar o código dentro dele vai ser a seguinte. Enquanto o meu contador for menor do que a posição em que eu quero escrever no meu servo, eu vou adicionar 1 ao meu contador até que ele chegue num valor maior do que a posição que eu quero escrever no meu servo. E aí o que eu vou fazer? Enquanto a posição inicial, basicamente, for menor do que a posição que eu quero escrever no servo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever a posição do meu contador, aí eu vou, depois disso, escrever o valor do meu contador na posição inicial, então na posição atual, o que vai acontecer? Quando eu escrever o valor do meu contador no servo, a posição inicial, que é também a minha posição atual, vai mudar, já que a posição do servo ela vai estar mudando, então ele não vai estar mais naquela posição inicial. E aí o que eu tenho que fazer é atualizar essa posição inicial. E aí depois disso eu espero um delay de 15 milissegundos e repito isso. E o que vai acontecendo é que eu vou, nesse for, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ir mudando a posição inicial do meu servo, a posição atual dele, a cada execução do for. E aí ele vai aumentando um ângulo a cada execução, até chegar um momento em que a posição dele vai ser maior do que a posição que eu quero escrever, e aí esse for vai parar de ser executado. Uma vez que aquela condição inicial ela for considerada falsa, então a minha posição inicial for maior do que a posição que eu quero escrever no servo, eu vou ter que fazer um outro processo, que vai ser, se a minha posição inicial for maior do que a posição que eu quero escrever no servo, eu vou ter que criar um for, e aí nesse for o que eu vou fazer? Eu vou ir subtraindo 1 grau do ângulo da posição inicial do meu servo, até que ele se torne menor do que a posição que eu quero escrever no servo. O que vai acontecer é que eu vou ir diminuindo a angulação do eixo do servo até ele chegar naquele ângulo que eu quero escrever nele, até ele chegar na posição ideal. E aí eu vou fazendo isso da seguinte forma. Primeiro eu crio o contador, onde eu vou passar o valor da minha posição inicial. Depois crio a condição. Se o valor do contador for maior do que a posição do servo, eu vou subtrair 1. Então aqui no caso vai ser um ângulo do meu contador a cada iteração do for. Aí dentro do for eu começo escrevendo no servo o valor do meu contador. Depois eu atualizo a posição inicial do servo para o atual valor do contador. E aí eu vou fazendo isso, vai diminuindo. E a cada iteração ele vai esperando 15 milissegundos até o valor do contador se tornar menor do que a posição do servo. E aí ele sai desse for, espera 10 milissegundos e repete o código dentro do loop. Então foi basicamente isso para o servomotor. Você pode tentar também aí, replicar esse exemplo e assim tirar as próprias conclusões, ver se surge alguma dúvida, e na aula prática a gente resolve. Principalmente porque esse código ficou um pouco mais extenso, então se surgir alguma dúvida aí, também tem um fórum onde vocês vão poder fazer pergunta. Então, bem tranquilo, a gente vai resolver qualquer questão que surgir. Agora a gente vai ver um último sensor, que é o sensor de temperatura. Esse exemplo vai ser bem simples, e por ser bem simples, eu vou começar mostrando direto um exemplo lá no Tinkercad. Então, estou aqui no Tinkercad, os componentes de sempre, o Arduino, o protoboard, e agora aqui a novidade é
o sensor de temperatura. O sensor de temperatura ele vai ter 3 pininhos, então ele vai ter 2 pinos que vai ser aquela alimentação tradicional, então um jumper saindo do 5 volts ligado nele aqui para fazer a alimentação, entregar a tensão, e um terra que também vai fazer parte desse circuito de alimentação do nosso sensor. Então depois que essa tensão passar por ele, que a corrente passar por ele, ela vai direto para o aterramento. E aqui no meio, nesse pino do meio, a gente tem um jumper conectado diretamente na porta analógica 0. Porta analógica 0 é o que vai fazer a leitura dessa resposta que o sensor vai ter em função da temperatura do ambiente. Então, temos aqui o serial mostrando a temperatura. E aí o que eu quero fazer é que a ideia desse circuito é ler a temperatura do ambiente e questionar o seguinte: a partir da temperatura lida, vamos supor que eu estou vigiando um certo processo numa indústria ou, sei lá, num projeto que eu estou fazendo em casa ou na escola. E aí o que eu quero fazer? Eu quero julgar se a temperatura lida para as características do projeto que eu estou realizando, da tarefa que eu estou realizando, se essa temperatura ela está muito baixa, ela está normal ou ela está muito alta. E aí vamos ver como é que é o resultado disso aqui no serial. Aliás, né, a ideia é que eu escreva isso, é que eu mostre isso, esse resultado desse meu processo no serial, para saber se a temperatura está baixa, normal ou alta. Então, começando aqui numa temperatura bem fria, menos 40, então o Arduino ele vai escrever a temperatura, menos 40, e vai julgar esse valor de temperatura, se ele está frio, normal ou quente. Aqui no caso, menos 40 foi julgado como um valor frio para a atividade hipotética que eu queria realizar. Eu vou aumentando e assim, à medida que eu vou mudando aqui, como você pode ver, lá no serial também vai mudando a temperatura. Então, menos 7, 1, 5, 7, 9, 12. E aí, a partir de uma certa temperatura, ela começa a ser julgada como uma temperatura normal. E aí, acima de uma certa temperatura, depois disso, ela começa a ser julgada como uma temperatura quente. E assim como sempre, o valor da temperatura vai estar sendo escrito na tela também. Então, basicamente isso. Eu quero ler um valor de temperatura, escrever ele na tela e escrever se esse valor lido é um valor frio, normal ou quente. Então, explicando um pouco mais sobre o sensor de temperatura, existem diversos modelos, porém o que está disponível para utilizar no Tinkercad é o modelo TMP36. O TMP36 ele vai trabalhar com variações de temperatura entre menos 50 ou menos 40 até 125 graus. No caso do Tinkercad, ele vai estar utilizando uma variação de temperatura entre menos 40 graus Celsius até 125 graus Celsius. Ele é de fácil uso, não tem muito mistério, principalmente porque ele não precisa de nenhum outro componente para funcionar. Esse é um componente que você não precisa ligar nenhum resistor, nada para ele estar funcionando. Você só precisa fazer as conexões direto no Arduino e assim já é suficiente para poder acionar o sensor. Ele está aqui nessa fotinha. Esse aqui é ele na vida real, o TMP36. E assim, a mudança de temperatura no ambiente ela vai causar uma variação de tensão na tensão naquele pino do meio. Então, nesse pino aqui, no nosso caso, estava ligado na porta 0.
Então, a partir da temperatura que chega aqui, devido a um efeito físico, a tensão que vai sair aqui na porta 0 vai variar entre 0 e 5 volts. Para o valor de temperatura dentro da escala, de menos 40 até 125 graus Celsius, existe um valor de tensão correspondente entre 0 e 1,75 volts. Aliás, desculpa. O valor que pode ser entregado aqui na porta 0 não é 5 volts. Vai ser entre 0 e 1,75 volts, na verdade. Isso também é uma característica específica desse sensor aqui, o TMP36. Existem outros tipos de sensores que vão trabalhar com diferentes escalas de tensão na saída aqui, que vai ser ligada na porta analógica. Mas nesse caso, a tensão máxima que ele alcança é o 1,75 volts. Os três pinos sensor são ligados no pino de 5 volts, numa porta analógica e no terra. Então, os 5 volts e o terra vão ser a alimentação e a porta analógica vai servir para fazer a leitura da temperatura lida pelo sensor. O código utilizado para poder fazer aquele exemplo é o seguinte. Dentro do setup eu configuro o pino A0 como input. Depois disso eu configuro o serial utilizando a função begin, passando o parâmetro. Depois na função loop eu crio uma variável chamada valor, que vai ser do tipo inteiro. Dentro dessa variável eu vou salvar o valor lido pela minha porta 0. Então eu já vou salvar o valor lido lido lá no sensor de temperatura. Para eu saber a temperatura que eu registrei, eu preciso converter o valor que foi lido na porta analógica para um valor de temperatura da escala entre menos 40 e 125 graus. Então é importante você utilizar a conversão da escala de menos 40 até 125, porque essa é justamente o valor de temperatura que aquele sensor trabalha. Então, se você mudar esse valor, você não vai estar salvando o valor real da temperatura, né? Então, você tem que trabalhar nessa escala para poder trabalhar com o valor preciso. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou utilizar de novo a função map, vou passar o valor da minha variável, e aí depois disso, nos próximos dois parâmetros, eu vou passar o valor mínimo da escala e o valor máximo da escala em que a minha variável valor foi salva. Nesse caso aqui, o valor que estava sendo salvo foi de 20 a 358, então o meu conselho para o Tinkercad é sempre, antes de você montar o seu código inteiro, faça uma rodada de teste, onde você vai utilizar o serial para poder escrever o valor que você está lendo da sua variável valor. Que aí você vai poder saber qual é o valor mínimo registrado e o valor máximo. E aí você passa ele aqui como os parâmetros da função map e depois converte ele para a escala de temperatura. E aqui no caso da escala de temperatura são os dois últimos parâmetros. O menor valor é o menos 40, o maior valor é o 125. Depois disso eu uso o serial.println para poder escrever a temperatura. Então aqui eu já vou escrever o valor da temperatura mesmo em graus Celsius. Após isso, eu vou utilizar um if para poder questionar a seguinte condição. A temperatura registrada ela é menor do que 20? Se for menor do que 20, eu vou escrever utilizando o serial que está frio. Vou escrever frio na tela. Depois, utilizando o else if para adicionar mais uma condição, vou perguntar: a temperatura ela é maior ou igual a 20 graus Celsius? E ela também ela também tem um valor menor ou igual a 40 graus Celsius? Se isso for verdade, então se eu tiver uma temperatura que esteja
de 20 graus até 40 graus, eu vou escrever na tela que está numa temperatura normal. Se não, e aqui no caso o único caso que sobra, por isso que eu uso o else direto, é uma temperatura maior do que 40 graus. Porque já que não pode ser menor do que 20, não está entre 20 e 40, então tem que estar acima de 40. E aí, para isso, nesse caso, eu vou escrever na tela, utilizando o serial println, que está quente. Eu vou escrever, printar quente lá no serial. Depois disso, eu uso a função delay, espero 50 milissegundos para poder ajudar na simulação, não ficar travando. E aí eu repito todo esse código. Então esse é basicamente o funcionamento do sensor de temperatura, principalmente para o nosso caso do TMP36. Então chegamos ao final da aula. Quanto aos exercícios da aula, o primeiro é o seguinte: vocês vão fazer um sensor que detecta a luminosidade do ambiente e aciona um LED quando estiver escuro. Então, no caso, vamos assumir uma convenção aqui. Você vai registrar um valor mínimo e um valor máximo da luminosidade que você consegue registrar lá no seu circuito. E aí vamos fazer o seguinte: caso essa luminosidade lida seja menor do que 50% da luminosidade máxima que você já conseguiu ler, aí, nesse caso, esse vai ser considerado um ambiente escuro. Então, onde a luminosidade é menor do que a metade da luminosidade máxima registrada. E aí, caso o ambiente seja considerado um ambiente escuro, um LED vai ser acionado. Ele vai meio que representar uma lâmpada que seria acionada quando chega a noite, por exemplo. Para o segundo exercício, a ideia é que vocês configurem 3 botões, cada um vinculado a um ângulo de 30 graus, um de 90 e um de 180 graus. E que programe também um servo que vai se posicionar de acordo com o ângulo referente ao botão pressionado. Então, se você apertar o botão relacionado ao ângulo de 30 graus, o servo ele vai se posicionar no ângulo de 30 graus. Se eu pressionar o de 90, o servo vai se movimentar até 90 graus. E se pressionar o botão de 180 graus, o servo ele vai se posicionar em 180 graus. O terceiro exercício é usar o sensor de temperatura, então o TMP36, para fazer medições de temperatura a cada 1 segundo. A partir da temperatura encontrada, use 3 LEDs para poder sinalizar a intensidade da temperatura. Então, um LED aceso ele vai ser equivalente a um ambiente frio. 2 LEDs acesos eles vão equivaler a uma temperatura razoável, uma temperatura normal. E 3 LEDs vão equivaler a uma temperatura quente. Então, o que basicamente você vai fazer é um LED aceso vai ser um ambiente frio, 2 LEDs acesos é um ambiente normal, 3 LEDs acesos é um ambiente frio. E aí você vai fazer isso julgando a partir da temperatura lida pelo seu TMP. O valor assim, da escala que você vai considerar para ser um ambiente frio, um ambiente normal, um ambiente quente, você considera, pode ser qualquer temperatura. Tenta dividir assim, deixar em partes iguais, divididas em 3 partes, essa escala de temperatura, que aí vai ser mais fácil depois para poder comparar com os colegas, por exemplo, e ver os resultados. Então é isso para a aula de hoje. Essa foi a última aula da introdução ao Arduino. Depois disso a gente vai trabalhar já com programa de matemática e robótica. E aí, para a gente poder tirar as dúvidas sobre o conteúdo dessa aula e sobre os exercícios, além de testar as soluções, a gente vai ter
um encontro síncrono nessa semana. E aí nós vamos conversar um pouco sobre essa aula, sobre os exercícios, e aí vocês vão tirar as dúvidas, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.